conceito de que a vida tem uma estrutura dramática é a própria defesa do criador desse termo, que é o Hans Thies Lehmann, que é um alemão, pesquisador de teatro contemporâneo, em que ele fala que justamente porque até o tic-tac do relógio hoje tem uma construção dramática, é que não interessa mais as pessoas irem ao teatro assistir uma peça. Claro que existe aí um parênteses enorme e a gente, né, temos que contextualizar essa fala, mas ela tem muito peso e muito valor, porque realmente o teatro que acho que tem interessado as pessoas hoje, não é que ele não tem uma estrutura dramática, mas é que o foco do que acontece ali é muito mais a busca de uma relação entre quem conta a história, digamos assim, e o público, ou o público com ele mesmo, né, entre as pessoas, do que eu sentar lá na cadeira e ver passar em uma hora de relógio aquela peça. Claro que isso dito, mas a coisa maravilhosa do teatro é que não há uma forma de fazer. Eu acredito muito em ver um texto clássico montado ou ver uma história de construção clássica bem feita e me emocionar e rir, enfim, e ter ali um momento de prazer. Talvez o que ele queira dizer, e o que a gente pesquisou um pouco no Recomendações a Todos, é que o teatro, ele hoje dá também a possibilidade de um outro lugar, que é o lugar da convivência entre quem faz e quem assiste. E esse é um lugar muito potente do teatro. Se a gente fosse pensar, talvez, do lugar do teatro hoje, talvez esse se aproximaria mais do que as pessoas deveriam buscar, sabe? Me instiga muito, é uma área muito nova, ao mesmo tempo que eu acho que há espaço, sim, para você trazer um pouco da história, das histórias dramáticas dentro de uma construção que ela pode ser um pouco de convivência ou de jogo, né? O Recomendações brincou um pouco com isso, porque ele traz a história do livro, ele traz uma trajetória de um personagem, só que ele é fragmentado, essa história é fragmentada por 5 atores e que compartilham com o público. Então, às vezes você está meio que quase falando alguma coisa, quando, né, as pessoas inclusive falam durante o espetáculo algumas coisas. E eu acho que essa é uma área instigante ainda pra gente. Teve muita coisa, né? Depois que eu saí do grupo, eu acho que eu devo ter escrito 8 ou 9 peças, montado 7 dessas 8 ou 9. Então, eu posso lembrar aí de pelo menos 3. O Tempo da Chuva, que me marcou muito, até porque eu também atuava. E é uma peça que, para mim, é um leque muito amplo, né? Ela fala, as pessoas sempre perguntavam, é uma comédia, é uma tragédia? Eu disse, olha, se sua vida for uma comédia, ela é uma comédia. Se for uma tragédia, acho que você vai chorar bastante. E eu lembro muito de ver Cristal aqui, assistindo Cristal, assisti O Tempo da Chuva 4 vezes. E toda vez, tinha um momento que eu descia para a plateia, né? Uns 2 ou 3 momentos que eu descia para a plateia, e toda vez que eu descia, eu via Cristal, nos dias que ela estava, se acabando de chorar. E não tinha nada de muito trágico, mas o que levantava ali, as questões que levantava realmente que foram aprofundadas, eu acho que mexia muito com ela. Pobres de Marré, que foi uma experiência maravilhosa de nascimento do Grupo Carmim, um trabalho com Quitéria e com Titina que me marcou, porque eu acho que a gente teve aí uma pesquisa de quase 3 anos com moradores de rua, e é uma coisa, né? Quando você começa a investigar essa coisa do sofrimento da sociedade, onde as pessoas geralmente não querem olhar porque dói, né? Você vê crianças e velhos na rua, aí você evita olhar para a situação deles, mas se aproximar desse universo para a gente foi muito rico. E eu acho que é mar aberto por uma questão aí jamais de uma exploração estética. A gente conseguiu entender um pouco mais de teatro épico, teatro lírico, teatro dramático e a junção dessas 3 linguagens numa peça, que foi o fundamento mesmo do coletivo Atores à Deriva, surgiu com uma função de pesquisa, né? Continua até hoje nessa coisa de exploração
de novas possibilidades. Então acho que essas três me marcaram, digamos assim. O Recomendações a Todos foi era um desejo antigo meu. Eu li Alex, né, na adolescência, lia as colunas dele nos jornais no final de semana. Todo aquele material, e quando eu li o Recomendações a Todos, o livro, há 20 anos, eu disse, nossa, isso é uma peça. Alguém vai montar isso um dia e vai ser incrível. E não montaram, né? Passou esse tempo todo e ninguém montou a peça. E aí quando a gente estava no Atores à Deriva, no momento de crise, dos muitos momentos de crise que a gente vive na crise e da crise, eu acho, a gente não sabia o que montar, vinha tentando pesquisar um texto, outro, querendo aquela coisa, né? Aquele velho dilema. E aí eu comecei a trazer, a gente propôs lá uma improvisação, cada um trazia um conto para contar a história. E eu, em vez de trazer o conto, fui trazendo os capítulos do Recomendações a Todos. E aí os outros se divertiam, né? Porque era o momento do ensaio que todo mundo queria, sabia que eu ia trazer um capítulo diferente todo dia, então... E o próximo capítulo? Quando é? Aí eu trouxe uns 4, 5 capítulos e queriam saber o próximo capítulo. Então eu disse, a gente já escolheu a peça que a gente vai montar, né? É a adaptação desse livro. Lógico que para adaptar um livro é um trabalho, né? E aí a gente teve a felicidade de... Convidamos Coco Maldonado, que é uma diretora e atriz equatoriana, que estava no Brasil já há 7 anos, mas estava voltando para casa, né? E antes dela ir, a gente convidou para ela passar um mês aqui. E foi transformadora essa presença dela aqui, porque ela elencou e realizou procedimentos que a gente não tinha vivido ainda. De um teatro muito ligado ao teatro latino-americano mesmo, teatro mais político, de maior questionamento, e onde os personagens não são exatamente personagens, né? Os atores são muito mais presentes do que... E isso acabou sendo o resultado estético que a gente apresentou.